Questão 4, Enem 2011, uma questão sobre o desmatamento na Amazônia. Vamos ver. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil km² ao ano na última década do século XX para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Então, um trecho aqui do Aziz Absaber, A Amazônia do Discurso à Praxis. E um spoiler para ele, que escreveu isso em 96. Hoje está muito pior, certo? Infelizmente. Então vamos lá. Um processo econômico. Então ele quer um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é. Então ele quer saber algo que contribui para esse desmatamento. Um processo que contribui, que favorece o desmatamento aqui. Então vamos encontrar. Letra E. Ampliação do polo industrial na Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. O polo já está lá, já está construído e está atraindo mais empresas, então ele não vai ser responsável por um desmatamento de quase 20 mil km² ao ano, beleza? A gente precisa de algo que esteja se expandindo de fato muito em grande escala. Então vamos riscar a letra E, fazer um risco assim que é mais prático. Letra D. Criação de áreas extrativistas de látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. O látex não vai causar esse desmatamento todo, né? Essa extração do látex, até porque não precisa derrubar a árvore. Tu consegue tirar ali sem causar o desmatamento. Beleza? Então a letra D a gente já exclui aqui. Letra C. Construção da rodovia transamazônica, com o objetivo de integrar a região norte e o restante do país. Primeiro que a rodovia transamazônica já está construída, embora incompleta, com vários trechos faltantes, enfim, mas ela já está construída e, obviamente, ela não vai ser responsável por um desmatamento de 20 mil km² ao ano, por mais que se construa o resto que falta, né, não tem sentido, é uma coisa muito específica e não vai causar todo esse desmatamento. É uma rodovia aí ainda da época lá dos militares, da ditadura militar, beleza? Letra B. Difusão do cultivo da soja. Opa, aí a gente tem um ponto importante. Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. Exatamente, letra B. Expansão da fronteira agrícola, beleza? Já passou pelo Cerrado, já devastou o Cerrado, está entrando na Amazônia, a derrubada das florestas para a implantação de soja, beleza? Letra B. Aí sim a gente tem um ponto fortíssimo de desmatamento na Amazônia. E letra A. Expansão do projeto Grande Carajás, com incentivo à chegada de novas empresas mineradoras. Também a mineração não vai ser responsável por todo esse desmatamento. Tem muitos impactos ambientais no solo, na água, beleza? Mas não vai ser esses 20 mil km² ao ano por conta da mineração de floresta, beleza? 20 mil quilômetros de floresta, né? Não mineração de floresta. Beleza? Então ficamos com a letra B de bola. Fechou? Questão 5, Enem 2011. Uma questão sobre o extrativismo no Centro-Oeste. Vamos lá. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo uma estrutura de ponta, uma infraestrutura de ponta. Opa, está escrito monta aqui. Né? Ponta com P, beleza? Nem outros serviços de investimentos fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. A urbanização brasileira do grande Milton Santos, ó, mestre. Né? São Paulo EDUSP 2005. Então vamos ver. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro, que é o Centro-Oeste, beleza? O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da... Então aqui já dando um spoiler, né, da resposta, a gente precisa sempre ligar o Centro-Oeste com a agropecuária, com a devastação pelo avanço da fronteira agrícola, beleza? O Centro-Oeste, o Cerrado, ele é muito afetado com esse avanço da fronteira agrícola que agora também está adentrando na Amazônia, né? Agora, mas já faz tempo, né? Mas está adentrando na Amazônia, no norte do país, beleza? Então a gente tem no Centro-Oeste isso muito forte e vai estar em várias questões, beleza? Então, obviamente, a nossa resposta vai ser ligada à agropecuária, mas vamos ver cada uma das nossas alternativas aqui. Isso é importante lembrar para todas as questões. Centro-Oeste
essa ligação com o avanço da fronteira agrícola sempre vai ser uma boa possibilidade, sempre vai ter alguma relação em alguma questão de algum vestibular, não só do Enem, mas em qualquer outro vestibular, eles forçam bastante essa relação, beleza? Então vamos lá. Letra A, industrialização voltada para o setor de base. O que é o setor de base, né? A elaboração de matérias-primas, como siderúrgicas, petrolíferas, enfim, beleza? Que não é o caso ali do Centro-Oeste. Letra B, economia de borracha no sul da Amazônia. Aqui vai ter muito mais ligação lá com a parte do Acre, né? Com aquela região e menos aqui com o Centro-Oeste, certo? Então, vamos riscar a letra B. Letra C, chegamos na resposta que eu tinha dado no spoiler, né? Fronteira agropecuária que degradou parte do Cerrado. Exatamente, exatamente. Então, a gente já tem a letra C, como já tinha explicado antes, né? Encontramos ela aqui. Então, vai ser essa relação, sempre bom lembrar, guardem aí com vocês. E vamos lá, letra D, exploração mineral na Chapada dos Guimarães, né? Muito específico, não é suficiente aqui e também está errada no caso, né? Letra E, extrativismo na região pantaneira. A região do Pantanal é muito mais ligada para pecuária, beleza? E menos para o extrativismo. Região do Pantanal, a região pantaneira, que inclusive recentemente foi muito destruído esse bioma aí, né? No ano de 2020, certo? E continuando em 2021 também, né? A gente teve essa devastação do nosso bioma do Pantanal aqui, incêndios e mais incêndios, bem triste. Mas então vamos lá, letra C, fronteira agropecuária que degradou parte do Cerrado, é a nossa resposta aqui. E lembrem da ligação Cerrado, Centro-Oeste, desmatamento, agropecuária. Fechou? Questão 6, em 2011, uma questão de geografia física, pedogênese, né, a formação dos solos, uma questão muito interessante e bem legal de fazer, que exercita bastante a cabeça e ela é bem lógica, né, por isso que eu gostei dessa questão aqui. Ela tem bastante informação, ela parece, né, assusta um pouco, tu olha assim, ih, já vou me perder, mas não, indo com calma, ela é bem tranquila de resolver e, como eu disse, bem lógica. Então vamos lá. Então aqui a gente tem um gráfico com várias informações, diversos climas, biomas aqui do planeta, diferentes, beleza? Floresta tropical, deserto, semideserto, estepe, savana, beleza? E aqui a gente tem temperatura, precipitação, evaporação potencial. Então vamos riscar aqui a temperatura, para a gente identificar melhor depois. E a precipitação, vamos fazer com um tom aquático aqui, né? Para ficar fácil a visualização depois. Beleza? E aí a gente tem a parte muito importante do gráfico, da imagem aqui, que é a alteração das rochas, beleza? A formação dos solos depende da alteração das rochas, da sedimentação, da decomposição das rochas para a formação dos solos, beleza? Então aqui a gente tem a rocha inalterada, que ainda não foi tocada aqui, que ainda não foi mexida, beleza? E a gente tem quanto mais alterada a rocha, mais solo, beleza? Maior a formação do solo, maior a pedogênese, a intensidade da pedogênese, certo? Então aqui a gente vai ver uma relação, né, diretamente, inversamente proporcional à quantidade de água, à quantidade de chuva. Repara a floresta tropical, muita água, muita chuva, a rocha mais alterada, maior a formação de solos aqui, maior a pedogênese nessa região. E a gente consegue enxergar isso, né, só pela água, né? A gente vê um caminho bem inverso ao da água aqui. Repara que aumenta um pouco a água, aumenta um pouco a formação de solos, diminui as rochas alteradas. Diminui a água, diminui a formação de solos e a rocha permanece mais inalterada. Beleza? Então a gente tem uma relação bem visível com a água, entre a alteração das rochas e a água, certo? Então vamos lá, isso é o principal que a gente precisa identificar aqui nesse gráfico, e aí a gente vai ver algumas partes aqui, alguns conceitos, né? Que muita gente vai olhar, isso aí eu não faço a mínima ideia do que é, né? Zona de halitização e ferralitização, zona de bicialitização, zona de monocialitização. Mas calma, não precisa saber disso aqui para essa questão, certo? Para a gente matar ela, basta a gente ver essa relação entre água e formação dos solos, beleza? Isso aqui serve mais para dar uma assustada. Claro, a informação é importante, mas para matar a questão especificamente, não vamos precisar saber isso aqui, certo? Então vamos lá. O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação de solos, beleza? Então aqui as variáveis temperatura, precipitação, evaporação potencial, beleza? A interpretação dos dados mostra que a água, olha a água, como eu falei, é um dos importantes fatores da pedogênese. Pedogênese,
P do solo, gênese, formação, beleza? Formação dos solos. Pois nas áreas. Então aqui a gente vai ter que achar a alternativa que contempla melhor essa interação entre água e formação dos solos, beleza? Como a questão deixa bem claro aqui, com água, e o gráfico deixa muito claro também, beleza? Então vamos procurar e vamos identificar. Letra A. Então, pois nas áreas de clima temperado aqui no Brasil seria, por exemplo, o subtropical úmido, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, no sul do país, beleza? Ou também o clima mediterrâneo em outros lugares. Então vamos lá. De clima temperado ocorrem alta pluviosidade e grande profundidade dos solos. Não, a grande profundidade dos solos ocorre aqui, como mostra as florestas tropicais, onde há sim, aí sim, grande alta pluviosidade. Aqui a gente tem chuvas bem distribuídas, né? Então não são as áreas de maior pluviosidade e nem de maior profundidade dos solos, beleza? Então a gente risca a letra A. De clima temperado não é o local com maior profundidade dos solos e com maior disponibilidade de água, com maior precipitação. Não são os climas temperados, beleza? Então vamos lá, letra B. Tropicais ocorre menor pluviosidade. Opa, menor pluviosidade, menos chuva nos climas tropicais. Olha só, floresta tropical aqui. E aqui, a quantidade de água e a alteração do solo. Beleza? Então a gente já vê que a B já está errada aqui já. Beleza? Então vamos continuar só para matar. O que se relaciona com a menor profundidade das rochas inalteradas? Totalmente errada a letra B, certo? Então já matamos duas alternativas aqui. Vamos para a letra C. De latitudes em torno de 30 graus. Opa, latitudes em torno de 30 graus. Está de novo indo para uma zona temperada, né? Está passando dos limites tropicais ali, saindo da zona tropical, beleza? Então, de latitudes em torno de 30 graus ocorrem as maiores profundidades de solo, visto que há maior umidade. Então, essa é uma questão, é uma alternativa muito parecida com a letra A, mas dita de forma diferente, beleza? Então, que está errado, certo? Porque não é nos 30 graus de latitude que ocorre maior pluviosidade, né? Quanto mais próximo do Equador, quanto menor a latitude, beleza? Lembrando, latitude e Equador, 0 graus, e quanto mais próximo dos polos, mais aumenta a latitude, beleza? Então vamos lá para a letra D. Tropicais, a profundidade do solo é menor. Opa, olha aqui de novo. Floresta tropical aqui, profundidade do solo menor? Não, profundidade do solo é maior. A gente consegue ver claramente isso no gráfico. Então aqui a gente sabe que a letra D, obviamente, já está errada. Vamos continuar. Tropicais, a profundidade do solo é menor, o que evidencia menor intemperismo químico da água sobre as rochas. Tudo errado a letra D aqui também, beleza? Então a gente repara que era uma questão que simplesmente a gente poderia, né, que nem eu falei, ela tinha bastante informação, dava aquela assustada logo de cara, né, aparecia alguns conceitos que a gente olha assim e assusta um pouco, né, os que estão ali na legenda, mas é uma questão muito lógica, que bastava a gente olhar cada uma e identificar aqui no gráfico. Claro, precisa entender de latitudes, alguns conceitos básicos, obviamente, mas era uma questão interpretativa também, bastava a gente olhar e identificar que a gente matava. Então vamos para a alternativa certa, que é a letra E. Então, pois nas áreas de menor latitude, ou seja, mais próximo do Equador, ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos solos. Exatamente, maior precipitação, maior profundidade dos solos e mais próximo do Equador, que nem a gente tem a nossa Amazônia aqui, é um bom exemplo, beleza? A Amazônia, nossa floresta tropical, com alto índice de pluviosidade e profundidade dos solos, beleza? Letra E, de Enem. Então, uma questão muito legal, muito interessante, para prestar bastante atenção, fazer boas relações e matar sem muitos problemas. Fechou? Questão 7, Enem 2011, uma questão sobre agricultura, sementes híbridas, sementes geneticamente modificadas. Vamos lá. Uma empresa norte-americana de bioenergia está expandindo suas operações para o Brasil para explorar o mercado de pinhão manso. Com sede na Califórnia, a empresa desenvolveu sementes híbridas de pinhão manso, oleaginosa, utilizada hoje na produção de biodiesel e de querosene de aviação. Beleza? A fonte aqui, o estado de São Paulo, Magossi, 2011. Então vamos lá. A partir do texto, a melhoria agronômica de sementes de pinhão manso abre para o Brasil a oportunidade econômica
de quê? Então, o que cria de oportunidade econômica quando se tem uma semente geneticamente modificada, uma semente híbrida? Vamos lembrar, né? Questão da soja, por exemplo, uma soja original, digamos assim, tu não pode plantar em qualquer lugar, isso vale para qualquer semente, né? Todas têm um clima, um ambiente específico que é melhor a plantação, que rende mais, fica mais produtivo, enfim, isso são questões naturais das plantas. Quando tu modifica geneticamente, quando tu torna uma semente híbrida ali, tu consegue adaptar ela para vários climas, para vários ambientes, para vários solos e nutrientes diferentes. Então tu consegue explorar mais o território, aumentar a área de produção, que é o que aconteceu com a soja, por exemplo. Beleza? Isso vale para vários outros tipos de semente. Milho, arroz, enfim. Beleza? Então isso é um ponto que a gente tem que ter na cabeça e vale para qualquer outra questão que envolva aí sementes híbridas. Beleza? Elas têm essa vantagem de serem plantadas em vários ambientes diferentes. Então vamos ver qual a oportunidade econômica para o Brasil. Letra E. Reduzir o impacto ambiental pela não emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Nada a ver, beleza? Nada a ver aqui com esse ponto das sementes híbridas. Letra D. Baratear cultivos alimentares substituídos pelas culturas energéticas de valor econômico superior. Também não tem a ver com o barateamento aqui de cultivos alimentares, beleza? O pinhão vai ser usado na produção aqui de biodiesel e de querosene. E as sementes híbridas não é esse o fator econômico que elas trazem de vantagem. Como eu falei, elas aumentam a área, né, de possibilidade de plantação. Letra C. Abandonar a energia automotiva derivada do petróleo em favor de fontes alternativas. Nada a ver. Aqui, produção de combustível para aviação, beleza? Não fala nada em abandonar a energia automotiva derivada do petróleo. Nada a ver. Letra B. Beneficiar os pequenos produtores camponeses. Nunca vai beneficiar os pequenos produtores camponeses essas ações de grandes empresas, beleza? Não são o foco, tá? A gente tem que abandonar essa ideia de que as grandes empresas vão ser bonzinhas e vão fazer isso. Elas querem lucro, beleza? Vão fazer para favorecer os pequenos agricultores, não sei o que. Não, elas querem o lucro, beleza? É assim que funciona o nosso mundo e é isso que as questões vão cobrar da gente aqui, beleza? Então, nada a ver com beneficiar os pequenos agricultores camponeses. E sim a letra A, ampliar as regiões produtoras pela adaptação do cultivo a diferentes condições climáticas. Exatamente, né, como eu já tinha explicado, já tinha dado um spoiler sobre a explicação aqui dessa questão. Né? Então, quando tu modifica geneticamente, tu aumenta a área de produção, beleza? Tu aumenta a área de cultivo, né, a possibilidade de cultivo para essa semente. Ela vai ficar mais adaptável a diversos ambientes, a diversos climas, diversas condições climáticas, beleza? Então, letra A de azul, fechou? Questão 8, Enem 2011, uma questão bem tranquila. Vamos lá. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que, em última análise, gera uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação do solo, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa quase sempre uma série de problemas ambientais em nível local ou até mesmo em grandes áreas. Então aqui está falando basicamente de erosão dos solos, beleza? E sobre como preservar isso, ou evitar isso no caso. Então vamos lá. A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade de fluxo hídrico. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução, então uma prática humana que segue no caminho contrário, né, a essa conservação do solo em encostas é o quê? Vamos ver, vamos desenhar uma encosta aqui. E o que vai manter a encosta firme aqui, né? Vai ajudar a manter a encosta firme? A vegetação presente, né? Se a gente tirar toda a vegetação, né, por exemplo, a água, fala aqui, ó, uma solução em função da intensidade de fluxo hídrico, locais com grande intensidade de fluxo hídrico, vindo aqui, se não tiver uma vegetação para conter, uma vegetação para absorver, para ajudar a firmar esse solo, a erosão vai se dar muito rapidamente, vai se ter um escoamento rápido e vai causar deslizamentos de terra, beleza? Então, para evitar, uma forma de conservar esse solo aqui é a gente manter a vegetação, beleza? Então isso aqui é um ponto muito importante que a questão quer da gente.
Qual é o caminho contrário a manter a vegetação? É destruir a vegetação, certo? Muito tranquila essa questão. Então vamos ver onde a gente pode encontrar aqui. Então, tendo uma visão, um panorama aqui de uma encosta, né, vamos procurar. Então, vamos lá. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução de conservação do solo em encosta é o quê? Letra A aração. A aração é aquele método de agricultura de revirar o solo para dar uma oxigenada na matéria orgânica, enfim, né, o que não tem nada a ver com o nosso caso aqui. Estou até usando o verde. Letra B, terraceamento. O que é o terraceamento? Né? Aquela forma de criação de terraços, né? Uma forma de conter a erosão também. Então não é algo que vai no sentido contrário, beleza? Então terraceamento também está errado. Pousio. Pousio é uma técnica agrícola de descanso ali do solo, né? Então também não tem nada a ver. Aqui é uma técnica agrícola, de agricultura. Letra D, a drenagem, né? A absorção da água, como a drenagem, por exemplo, artificial ali, se botam os canos, né, para escoar a água, o que também não vai no caminho contrário, e sim, letra E, o desmatamento. Se tu pegar essa encosta, tirar essa vegetação aqui, vou fazer uma encosta agora depois do desmatamento, ela vai ficar muito mais suscetível à degradação do solo, à erosão, ao escoamento, né, e ao deslizamento de terra, né, cair essa terra aqui para baixo, causando desastres e às vezes até acidentes, né, dependendo da região, do local ali, beleza? Então o desmatamento é a nossa resposta aqui, é o que vai no caminho contrário da preservação, da conservação dos solos, beleza? E é um caminho contrário da erosão, para evitar a erosão. Se tu manter a vegetação, tu vai conseguir evitar a erosão de forma muito mais eficiente. Se tu tirar a vegetação, a erosão vai aumentar. Beleza? Então, letra E. Deixa eu ver onde que cabe aqui. Letra E de erosão. Fechou? Questão 9, Enem 2011, uma questão sobre ilha de calor. Vamos lá. O fenômeno ilha de calor é o exemplo mais marcante na modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Então, áreas verdes e qualidade térmica em ambientes urbanos. Barbosa, beleza? Então, o que é uma ilha de calor? Vamos desenhar rapidamente aqui, que a gente tem um plano, né? E aqui vamos desenhar uma área urbana. Muitos prédios aqui, beleza? Tá, então aqui a gente tem uma área urbana. E aqui a gente tem uma área mais verde, menos urbanizada aqui, de um município, certo? E aí a gente vai ter um nível de temperatura. Vou botar um nível de temperatura em graus Celsius, beleza? Fazendo assim. Então repara que a gente tem aqui uma ilha de calor. Então é isso que se chama de ilha de calor, uma região, um ponto mais quente ali em determinada região, que se dá pela urbanização aqui nesse caso, beleza? Então aqui um resumo bem rápido de ilha de calor. Então vamos resolver essa questão aqui. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre. Então, o que ocorre aqui que maximiza o fenômeno da ilha de calor, que concentra mais calor nessa região da cidade? O que ocorre? O que explica essa concentração de calor aqui mais que aqui, por exemplo? Então, vamos lá. Letra A. Pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água? Não, claro que não. Nada a ver, nenhuma relação aqui. Já eliminamos essa sem nem pensar muito. Letra B. Pela recomposição de áreas verdes. Recomposição, então recompor a área verde desse local, né, das áreas centrais dos centros urbanos. Claro que não. Justamente a retirada das áreas verdes, bloqueio do solo, né, essa impermeabilização do solo, esse excesso de preto, de cinza, né, asfalto, concreto. Então a gente já risca. A letra B também não tem essa recomposição de áreas verdes. Letra C. Pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão, com alto albedo, né, no topo dos edifícios. Não, claro que não. E isso seria o contrário. Quando há mais
capacidade de reflexão, quando há mais reflexão, há menos absorção de calor, né? Seria um efeito inverso aqui na letra C. E aí a gente chega na nossa resposta correta, a letra D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Então essa coisa do asfalto, calçadas, né, tu vai tornando o solo impermeável, vai dificultando essa absorção do calor, vai tirando as plantas, vai tirando o verde, vai tirando a vegetação, vai concentrando mais calor ali no solo, vai absorvendo mais calor e vai deixando a área toda mais quente, beleza? Então o processo de impermeabilização do solo é um dos fatores que vai colaborar aí para ilhas de calor, beleza? Letra D. Vai dificultar essa dissipação do calor, né? O calor não vai conseguir se dissipar, vai ficar muito concentrado ali nessa área muito urbanizada da cidade, né? Fumaça aqui, fazer uma fumaça. Então, e letra E, pela construção de vias expressas. Aqui é algo muito específico, né? Não é só a construção de vias expressas, né? Nada a ver, não. A gente pode fazer essa ligação direta aqui. Então, pela construção de vias expressas de gerenciamento do do tráfego terrestre, né? E nada a ver, beleza? Cadê o meu? Então a gente fica com a letra D. Pelo processo de impermeabilização do solo, tu fecha o solo ali com asfalto, com concreto, seja o que for, e aí tu vai tornar essa região muito mais quente, vai impedir a dissipação do calor, certo? Letra D de dado, beleza? Questão 10 em 2011, uma questão envolvendo urbanização, saúde e demografia, vamos lá. O professor Paulo Saldiva pedala 6 km em 22 minutos de casa para o trabalho todos os dias. Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de São Paulo. A cada minuto sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados. Então aqui um ponto importante dessa questão aqui. Seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição particulada. Poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. Beleza? Então o texto aqui sem ar, do estado de São Paulo, do Escobar, de 2008. Então hoje já está pior do que estava em 2008. Beleza? A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais das do professor citado no texto apresentará uma tendência de quê? Opa, então aqui a gente tem que fazer uma relação, né? Qual é a condição socioambiental ali de poluição, de enfrentar, de respirar esse ar poluído, de ter o pulmão envenenado. Então qual vai ser a tendência de quem convive com esse pulmão envenenado, né? Ela quer uma relação direta aqui, beleza? Então a gente não pode fugir do texto, né? Inventar outra característica da metrópole. Não, é algo ligado ao texto, ao envenenamento do pulmão, né, pelo ar poluído. Então todas essas partículas, fechou? Então vamos procurar aqui algo que tenha a ver com essa poluição, como ela afeta a saúde. Então letra A, ampliação da taxa de fecundidade. Repara, não tem nada a ver com o nosso contexto aqui, beleza? E sim a letra B, já chegamos na nossa resposta, diminuição da expectativa de vida. Então, quem sofre com essas condições socioambientais, quem sofre com esse ar poluído todos os dias, como é o caso do professor Paulo Saldiva, né? Quem sofre com isso todos os dias vai ter uma tendência a diminuir a expectativa de vida, está constantemente ingerindo partículas ali, prejudicando o próprio pulmão, beleza? Então a letra B, uma questão bem tranquila aqui, letra B de bola. Vamos ver as outras, né? Letra C, elevação do crescimento vegetativo, ou seja, crescimento da população. Nada a ver de novo, né? Então a gente já elimina essa aqui. Letra D, aumento na participação relativa de idosos. Também nada a ver. E letra E, redução na proporção de jovens na sociedade. Também nada a ver, vai reduzir a expectativa lá na frente. Não significa que o professor aqui, que, sei lá, digamos com 30 e poucos anos, vai morrer amanhã, né? É algo a longo prazo, né? Vai se acumulando, vai envenenando o pulmão e ele vai perdendo resistência para o futuro, vai diminuir a expectativa de vida. Se ele ia viver ali, claro, um chute aqui meu, né? Que vai viver ali 85 anos, agora ele vai viver 78, né? Só um chute aqui, mas é por aí, porque é algo a longo prazo, vai prejudicando o pulmão a longo prazo. Você não vai sair para andar de bicicleta um dia e vai respirar um ar e vai morrer ali na hora, beleza? Não é assim que funciona. Então letra B, de bola, diminuição da expectativa de vida, uma tendência de diminuição de expectativa de vida, assim como
Fumar, por exemplo, beleza? Causa diminuição da expectativa de vida, certo? Então, letra B, de bola. Questão 11, Enem 2011, uma questão bem interessante sobre as araucárias, uma vegetação clássica aqui do sul do Brasil. Aqui, porque eu sou do sul, no caso, né? Então, vamos ver o que essa questão tem pra gente. Então, aqui na imagem a gente tem uma araucária, beleza? E aqui diz o seguinte: a imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro, que, no entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada à degradação desse bioma foi. E aí, a gente tem 5 opções. E aqui, mesmo não sabendo, não conhecendo a economia que envolve as araucárias, que envolve a região, a gente poderia matar conhecendo a área. Por exemplo, aqui na letra D é a única que fala do sul do Brasil. Então, a gente já fica mais atento. E a gente vê as outras, aqui fala de sudeste, centro-oeste, nordeste e sudeste de novo. Então, quando fala do sul e fala de araucárias, a gente já sabe que tem relação, beleza? Se tivesse mais alternativas falando de sul, a gente também poderia considerar, mas aqui, então, por região, a gente ficaria com a letra D, mas vamos ver, então, o que as questões trazem pra gente. Letra A. O avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exploração na região sudeste. Não, errado aqui, pelo motivo, né, do sul. E aqui a gente tem a relação com as araucárias mais voltada à indústria do papel, como a gente vai ver, beleza? Letra B. A contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região centro-oeste do Brasil. De novo, né, aqui a gente quer a região sul. E o envolvimento com a indústria do papel, da celulose. O processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste brasileiro. A gente risca também. E aí a letra D, que é a questão correta. O avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira extraída principalmente no sul do Brasil. Exatamente. E letra E, o adensamento do processo de favelização sobre as áreas da Serra do Mar na região sudeste. E aqui, nada a ver também. Certo? Então a gente fica com a letra D. Mata das Araucárias é sul do Brasil. Fechou? Letra D de dado. Questão 12, Enem 2011, uma questão sobre a hidrelétrica lá no Rio São Francisco, a hidrelétrica Sobradinho e suas consequências socioespaciais. Vamos ver. Sobradinho, então, aqui é uma canção de Sai Guarabira, beleza? Sobradinho. O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa. E aqui está o nosso ponto-chave. Tira a gente, põe represa e a gente já vai entender. Diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar e passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. Beleza? Então aqui está falando da hidrelétrica na região do Rio São Francisco. Beleza? Então vamos lá. O trecho da música faz referência a uma importante obra na região do Rio São Francisco. Uma consequência socioespacial. Então uma consequência dessa obra foi o quê? Então primeiro vamos entender o que é uma hidrelétrica, né? Como é que ela funciona aqui rapidamente quando cria uma represa. Aqui a gente tem o rio, beleza? E quando cria uma represa, essa região toda, a água vai ser barrada aqui, né? Vai criar essa barragem e essa região toda vai ser alagada, vai ser inundada, beleza? E as populações ribeirinhas que moram na beira do rio, certo? Nas margens aqui do rio, vão ter que ser forçadamente retirados do local, vão ter que sair e não tem opção, certo? Então as moradias aqui ribeirinhas vão ter que ser forçadamente, migrar forçadamente da região, beleza? Então a gente vai ter um alagamento aqui na área da barragem, na área da represa, certo? Para a construção dessa hidrelétrica. Por isso, já vamos matar a questão. A alternativa correta é a letra A, a migração forçada da população ribeirinha, dessa população que fica às margens do rio, que vai ter toda a área ali inundada, beleza? Então, letra A de azul. E vamos ver as outras, né? O rebaixamento do nível do lençol freático, não tem nada a ver aqui com a questão que a gente está abordando. Letra C, a preservação da memória histórica da região, menos ainda
qualquer relação aqui, certo? Letra D, ampliação das áreas de clima árido. É uma construção de uma hidrelétrica, tá? Uma barragem, não vai alterar todo o clima da região, beleza? E letra E, redução das áreas de agricultura irrigada, também não tem relação aqui. E sim, a única que representa uma consequência socioespacial de fato da construção de uma hidrelétrica ali é a migração forçada dessa população das margens do rio, beleza? E como eu disse lá no início, aqui estaria a nossa resposta. Tira a gente, põe represa. Tira essa gente daqui e põe a represa aqui, beleza? Exatamente como diz a canção. Fechou? Questão 13, Enem 2011, uma questão sobre obsolescência e produção de lixo. Vamos ver. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são, hoje em dia, indispensáveis em todos os setores econômicos. A gente está aqui se comunicando, né? Tu está me assistindo, graças à tecnologia da informação, beleza? Através delas, o maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera. Obsolescência é a vida útil, né? Esgotamento da vida útil do produto. Tem um celular ali, começa a travar, começa a não funcionar mais, vai lá e compra outro, beleza? Longe de estender a vida útil dos equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo de vida desses produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos, beleza? Então aqui fala justamente dessa obsolescência, dessa necessidade constante de troca dos aparelhos, né? Vida útil cada vez menor e cada vez mais se produzindo lixo, porque as pessoas hoje em dia precisam, né, de aparelhos de diversos tipos de informação, de tecnologia, para trabalhar e para conviver, beleza? Então vamos lá. A postura consumista, beleza? O que envolve a sociedade, né? Às vezes o celular nem estragou, também tem esse outro ponto, o celular nem estragou, mas tu já está vendo que já tem mais atualizados, o pessoal está com o celular atualizado, tu quer ficar atualizado, e aí tu vai lá e troca mesmo com o teu celular ainda funcionando, beleza? Isso é muito comum, questão da propaganda, etc. Então vamos lá. A postura consumista de nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que, associado a modos incorretos de deposição. Então aqui, repara, o texto está dando abertura para uma alternativa que seja negativa, beleza? Ele não quer que tu traga aqui, é aquela velha história, né? O texto já está abordando um assunto que ele quer uma crítica, ele espera de ti uma crítica, que tu encontre essa crítica dentro das alternativas, beleza? Ele não quer um ponto positivo, ele vai querer um ponto negativo, porque ele já vem trabalhando isso o texto todo. Falando a postura consumista, aqui uma crítica, da nossa sociedade indica crescente produção de lixo, aqui outra crítica, principalmente nas áreas urbanas, o que, associado a modos incorretos de deposição, ou seja, essa parte ruim associada a modos incorretos ainda, ou seja, uma parte pior ainda, vai resultar no quê? Beleza? Então é isso que a gente tem que procurar na alternativa. Tudo que for bom, o que der uma passada de pano, algo assim, a gente já sabe que tende a estar errado, certo? Então vamos lá, começando da letra E. Possibilita a ampliação, então vamos lá, associado a modos incorretos de deposição, possibilita a ampliação de quantidade de rejeitos que podem ser destinados a associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, financiados por instituições da sociedade civil ou poder público. Então aqui, repara, está trazendo um ponto bom, né? Esse descarte incorreto é bom, porque aumenta a quantidade de rejeitos que podem ser destinados a associações cooperativas, etc, etc, etc. Claro que não, beleza? Isso não vai ser bom de forma alguma. Letra D. Então, estimula o empreendedorismo social. Mais uma vez a gente vê, né, uma tentativa aqui de transformar em algo bom. Estimula o empreendedorismo social, visto que um grande número de pessoas, os catadores, têm livre acesso aos lixões, sendo assim incluídos na cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos. Então aqui está dizendo que é bom descartar errado e consumir excessivamente, produzir lixo, porque tu vai dar emprego. Eita, tu vai dar emprego para os catadores, né? É o que diz aqui. O que é completamente sem nenhum sentido, né? Que nem dizer que morrer é bom porque dá emprego para o coveiro, né? Então vamos lá. Letra C. Multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados atualmente a ferramenta capaz de resolver de forma simplificada e barata o problema de deposições das grandes cidades. Ou seja, é bom porque multiplica, né, o número de lixões, o que é perfeito, é ótimo para a sociedade. Claro que não. Beleza? Então a gente arrisca a letra C também. Vamos para a letra B. Então,
associada a modos incorretos de deposição, produz efeitos perversos nos ecossistemas. Opa, aí, ok, vamos continuar. Que são sanados por cadeias de organismos decompositores que assumem o papel de eliminadores dos resíduos depositados em lixões. Começou bem e ficou ruim depois também, né? Coloca aqui que a própria natureza já é capaz de resolver com o problema, então não teria problema nenhum nessa produção, que está errado, certo? E aí a gente fica, obviamente, com a questão correta, letra A. Então, essa crescente produção de lixo associada a modos incorretos de deposição provoca a contaminação do solo e do lençol freático, ocasionando, assim, graves problemas socioambientais que se adensarão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado. Beleza? Letra A de azul. E repara na crítica que eu falei antes. O texto vem trabalhando, vem abrindo espaço para uma crítica aqui, desde o texto base até a pergunta, abrindo espaço para uma crítica. Então, tu vem na alternativa e dá ali no meio na crítica, beleza? Não ia ser um carinho, não ia ser um elogio, uma coisa boa aqui, ia ser uma crítica, né? Corroborando com o texto, beleza? Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção na hora que a gente for resolver esse tipo de questão, beleza? Questão 14, Enem 2011, uma questão que tem bastante informação aqui, né? Uma questão bem complexa, mas não é uma questão difícil, basta a gente prestar bastante atenção e não se apavorar com ela. Quer ver? Vamos lá. A nova desordem geográfica mundial, uma proposta de regionalização. Então aqui, a gente já começa olhando o mapa e vendo o que ele nos mostra. Olha a projeção que a gente tem aqui, beleza? Só para a gente entender, aqui tem a Austrália, aqui tem o continente africano, aqui tem a América do Sul, beleza? Então, para a gente entender como ele está disposto aqui, certo? E aqui na região central, a gente tem o Japão, Estados Unidos e Europa, formando uma rede aqui, né? Uma rede mundial, como diz aqui, beleza? Os principais pontos da rede mundial, as áreas de influência deles, aqui a América Latina, aqui a África, beleza? Aqui a Indonésia, no sul da Ásia, beleza? E aqui a gente tem, tracejadinho, as potências mundiais. Aqui a Europa, aqui Estados Unidos, como eu já tinha circulado, e o Japão, beleza? Então a gente está regionalizado com a centralização aqui, né? Uma projeção com a centralização das grandes potências e mostrando as influências, né? Apontando aqui, né? A rede mundial, apontando para as áreas de influência maior aqui, certo? E do Japão. Beleza? Então, vamos ver o que a questão pergunta pra gente. Também tem outros pontos aqui, né? Semi-periferia, aqui o Brasil, estado com forte identidade cultural. A gente vai ter aqui boa parte da África, a gente vai ter uma parte aqui da América Latina, a gente vai ter aqui uma parte da Ásia, certo? Beleza, então vamos ver o que a questão pede pra gente. Agora que a gente entendeu um pouco, a gente consegue ver a relação de influência que tem aqui, essa relação política, essa relação de dominação. Então vamos ver. O espaço mundial sobre a nova desordem é um emaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Fica clara, de saída, a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido como é o espaço mundial contemporâneo? Vamos seguir. O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo, pós-União Soviética. Então, lembrando, né, na União Soviética, ali, na época da Guerra Fria, a gente tinha um mundo bipolarizado, que chamava a velha ordem mundial, né? Socialistas, capitalistas, né? A gente tinha um mundo bipolar, basicamente, beleza? Com áreas de influências bem bipolarizadas ali. Então, no mundo contemporâneo pós-União Soviética, no contexto do avanço da globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez, beleza? Né? Remetendo ao fim da Guerra Fria, as categorias de primeiro e terceiro mundo perderam sua validade explicativa. Então tá, aqui ele fala bastante coisa, e se a gente for prestar atenção em tudo, vai acabar nos atrapalhando até para resolver a questão. Né? Se a gente se ater muito, a gente tem que focar no que interessa. Né? Às vezes acontece isso principalmente no Enem, e também em outras provas, mas principalmente no Enem, quando tem textos um pouquinho maiores, a gente tem que selecionar o que nos interessa para a questão, certo? Então aqui a gente tem que focar no mapa e naquilo que ele está apresentando para a gente aqui. E claro, né, a gente pode ler o texto com atenção, a gente vê o que a pergunta quer da gente, mas sem pensar muito, elaborar, criar muitas teorias a partir de todo esse texto, porque, como eu disse, é uma questão complexa que envolve vários fatores, então a gente vai
viajando, né? É uma questão interessante, é um mapa interessante, né? Um conceito aqui interessante que a gente tem, beleza? Mas vamos seguir. Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição aponta para. Então, tal distribuição está falando aqui dessa projeção e das características que o próprio mapa... Deixa eu fazer uma seta aqui. Que o próprio mapa nos apresenta, beleza? Então vamos lá, letra A. A estagnação dos estados com forte identidade cultural. Então, estados com forte identidade cultural aqui, né? O mapa aponta para a estagnação desses estados? Não faz nenhuma menção a isso. Não tem como a gente deduzir isso olhando esse mapa, certo? Letra B. O alcance da racionalidade anticapitalista. Bom, aqui não tem nada a ver, certo? Não vou nem... que não tem nada a ver. Letra C, aí sim, exatamente, olha como é tranquilo. A influência das grandes potências econômicas. Repara que elas já estão no centro, beleza? E aí a gente tem aqui a rede mundial, liderada aqui as bolinhas maiores, nas grandes potências, beleza? Exercendo influência sobre os outros países mais periféricos, certo? Então o mapa todo está organizado, a projeção está toda organizada para dar a ideia da influência das grandes potências econômicas. Letra C, beleza? Isso aqui está bem claro quando a gente olha o mapa. E letra D, a dissolução de blocos políticos regionais, também não tem nada a ver com dissolução de blocos políticos. E letra E, o alargamento da força econômica dos países islâmicos, também não tem nada a ver, beleza? Então a gente fica com a letra C, influência das grandes potências econômicas, aqui só olhando o mapa que eles nos apresentam, o mapa da nova desordem geográfica mundial, uma proposta de regionalização. Então, olhando essa regionalização, a gente consegue matar aqui a influência das grandes potências econômicas, beleza? Questão 15, Enem 2011, uma questão sobre chuva ácida. Vamos lá. Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo chuva ácida. Chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester, após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que, ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água, de forma pura, apresenta pH 7 e, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6, ou seja, quanto mais próximo do zero, mais ácido, beleza? Quanto mais próximo do 14, mais básico, mais alcalino, beleza? E até menos que isso, o que provoca reações deixando consequências, beleza? Então vamos lá. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência, então vamos lá, começando da letra E, quais as consequências da chuva ácida? Opa, ficou grande. Letra E, a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país. A ocorrência de chuva ácida maior aqui no Brasil é na região sudeste, beleza? Onde tem aí a maior poluição. Claro que o texto diz que a chuva não necessariamente ocorre no local poluidor, ela pode ser levada pelos ventos, mas ainda assim a região sudeste concentra maior parte da chuva ácida, beleza? Onde tem maior poluição na atmosfera, né? Então, a letra E a gente pode descartar aqui. Letra D. As enchentes. Então, chuva ácida causando enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis e fios de cobre da rede elétrica. Então, aqui fala de enchentes. Não, a chuva ácida não causa enchentes, não é um aumento de chuva, uma chuva que molha mais, que inunda mais. Claro que não, é uma chuva com pH ácido, né, que vai causar efeitos por sua química, por sua acidez, e não enchentes, beleza? Então, a gente já arrisca aqui. Letra C. A destruição da fauna e da flora, a redução dos recursos hídricos com o assoreamento dos rios. Não, assoreamento dos rios é quando há um acúmulo de sedimentos nos rios, né, elevando o leito, o que não tem nada a ver com chuva ácida, certo? Então, letra C, a gente risca aqui. Letra B. A diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. Essa aqui, olha, se superaram, né? Não faz nenhum sentido. Chuva ácida diminuindo o aquecimento global.
E ali a gente fica, obviamente, com a letra A, corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos. Exatamente, é isso que faz a acidez da chuva, né? Essa chuva mais ácida vai ocasionar exatamente isso. Letra A de azul, beleza? Questão 24, Enem 2011, uma questão sobre a modernização dos modelos de produção, a influência das tecnologias. Vamos ver. A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e a sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. Então fala da chegada, né, das novas tecnologias, essa mudança que a gente teve, né, e para além das questões, essa diminuição do trabalho repetitivo, dos coletivos de operários, né, esse trabalho específico, né, repetitivo, muito manual, né, a gente tem uma maior flexibilidade, uma automação nos processos, beleza? Uma capacidade de qualificação maior. Então vamos lá. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado pelo quê? Então vamos lá. Letra A. Pelo uso intensivo do trabalho manual, aí já está errado, para desenvolver produtos autênticos e personalizados. Não. Se fala uso intensivo do trabalho manual, está errado, né? Não é algo que vem com as novas tecnologias, beleza? Justamente substitui essa necessidade do trabalho intensivo manual, né? Muita coisa vem sendo substituída por máquinas, do que era trabalho manual, hoje é feito pelas máquinas, e cabe às pessoas mais esse processo de qualificação junto, né, da tecnologia, utilização da tecnologia, saber utilizar as tecnologias, certo? Então a gente vê uma redução, né, por conta da tecnologia, quando vem tecnologia, uma redução do trabalho repetitivo, do esforço manual, certo? Então, letra B. Pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor industrial. Aqui não tem nada a ver também com o avanço das tecnologias, beleza? Então aqui a gente precisa de relacionar com a utilização das novas tecnologias, beleza? Letra C. Pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral, qualificação do trabalho. Exatamente o que a gente está tratando aqui, beleza? Aí sim a gente consegue traçar uma relação da introdução das tecnologias, né? Uma qualificação laboral por parte das empresas e por parte dos trabalhadores também, certo? Letra D. Pelo aumento da oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas, né? Exatamente o que eu falei antes, que está errado, beleza? E a letra E. Pela manutenção de estoques em larga escala em função da alta produtividade. Não, a gente já abandonou essa questão, né, de altos estoques, Fordismo, Taylorismo, né, produção de estoques imensos, né, e hoje a gente trabalha num modelo mais, principalmente com a introdução de tecnologias. E lembrando, nem tudo, né, o mundo não é homogêneo, não é tudo igual, todo mundo do trabalho igual. Aqui a gente está falando especificamente da introdução de novas tecnologias, da modernização, beleza? A gente tem diversos tipos ainda, inclusive com trabalho manual, beleza? Existe ainda no mundo, mas aqui nessa questão específica está falando da introdução das tecnologias, beleza? E os efeitos. Então, não se adequa aqui a essa questão de grandes estoques, essa questão de trabalho repetitivo, de trabalho manual excessivo, beleza? Nesse caso aqui, certo? Então, letra C de casa. Questão 28, Enem 2011, uma questão de geografia urbana, é a questão das favelas, a ocupação do território. Vamos lá. Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de 1/3 dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, vamos lá. Aqui o texto, a favela como um espaço da cidade, do Martins. A situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido. Então aqui, vamos prestar muita atenção no que a questão pede para a gente. Ela quer um problema, um aspecto negativo
da ocupação, né, de territórios, às vezes de terras, de locais perigosos, às vezes por deslizamento, às vezes por outros motivos, mas a questão que é algum problema desse desordenamento territorial. Ela diz aqui nesse sentido, ou seja, no sentido de algum problema, qual é a característica comum nesses espaços, beleza? Então, o que for uma qualidade, uma característica boa aqui nas alternativas, a gente pode eliminar, beleza? A gente tem sempre que prestar atenção no que a questão pede para a gente. Então, vamos lá. Uma característica comum a esses espaços, então um problema comum a esses espaços tem sido o quê? Letra A, o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender às necessidades básicas dos moradores? Não, isso aqui não tem, beleza? Isso aqui não é um problema, porque seria uma coisa boa se fosse assim, beleza? O que não é o caso. Letra B, a organização de associações de moradores interessadas na melhoria do espaço urbano e financiadas pelo poder público. Não, a gente vê um descaso muito grande do poder público com essas regiões, com essas ocupações, beleza? Então, letra B a gente risca também. Letra C, a presença de ações referentes à educação ambiental com consequente preservação dos espaços naturais circundantes. Mais uma, né? A gente precisa achar um problema. Se tivesse todas essas características que está apontando aqui no A, B e C, seria ótimo, mas a gente sabe que a realidade não é assim, e sim na letra D, a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes perdas materiais e humanas. Infelizmente é o que a gente observa, né? A ocupação de locais irregulares, tudo causado, né, políticas sociais péssimas, né, falta de apoio, falta de estrutura, enfim, a gente tem muitos problemas em regiões urbanas que acabam levando as pessoas, né, exclusão, gentrificação, enfim, um monte de coisa que não cabe estabelecer toda a crítica aqui, mas que acaba levando as pessoas a ocupar regiões de risco, certo? Que podem cair, né, deslizamentos de terra, perder suas casas, perder suas vidas, né, nos piores dos casos, certo? Então a gente tem a letra D, muitas ocupações em áreas extremamente perigosas no Brasil, certo? E infelizmente muito comum. Letra D, então. E letra E, o isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desse espaço com a resultante multiplicação de políticas que tentam reverter esse quadro. Não, pouquíssimas políticas para reverter o quadro socioeconômico, né? Infelizmente. Então aqui a gente tem 4 alternativas que seriam boas se fossem reais, e uma alternativa que infelizmente é a real, que é a letra D, a ocupação de áreas de risco perigosas com riscos materiais e humanos. Questão 35. Se a mania de fechar, verdadeiro hábito da mentalidade medieval nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança estava difundido no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era ser limitada por portas e por uma muralha. Então aqui está falando dos fechamentos das cidades, né? E muralhas, envoltas por muralhas, como é o caso até de Paris, né? Uma cidade famosa que talvez muita gente não saiba que era envolta por uma muralha e ainda tem resquícios lá da muralha, né, em volta da cidade de Paris. Quem quiser, pesquisa no Google aí, uma curiosidade interessante. Então, vamos lá. As práticas, claro, não é só Paris. Paris é um exemplo famoso que eu lembrei aqui, mas tem várias cidades, diversas cidades, era muito comum ser cercado por muralhas, beleza? Então, vamos lá. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos, beleza? Este processo está diretamente relacionado com o quê? Então, o que a gente pode relacionar com uma abertura, né, para chegada de portos, chegada de embarcações, de mercadorias, de pessoas, né? O que a gente pode relacionar aqui diretamente? Então, uma questão bem objetiva e até fácil. Vamos lá. Letra E, a contenção de epidemias e doenças. Então, tu abre as portas ali da cidade, tu derruba as muralhas com a intenção de conter epidemias e doenças? Claro que não, né? Nada a ver com isso aqui. E nem com a função assumida pelas cidades, né? A função de pontos de passagem ou pórticos. É importante lembrar que o texto deixa claro que isso tem que estar ligado diretamente com essa função. Letra D, aumento do número de castelos e feudos. Nada a ver. Beleza? Letra C, a expansão dos parques industriais fabris. Não, ainda faltava tempo para chegar ali, certo? Faltava tempo. Letra B, a migração de camponeses e artesãos. Então eles destruíram as muralhas, abriram a cidade com o intuito, né, da migração de camponeses e artesãos? Claro que não.
e sim a letra A, crescimento das atividades comerciais e urbanas, beleza? Aí a gente tem a nossa resposta. Assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos, né? E esse processo está ligado diretamente com o crescimento das atividades comerciais e urbanas, né? Passagem, pórticos, chegada de embarcações, chegada de mercadorias, saída de mercadorias. Então, comércio é o ponto principal aqui, é o ponto chave, beleza? Então a gente risca as outras e fica com a letra A de azul, beleza? Questão 37, Enem 2011, uma questão sobre agricultura, substituição de queimadas pela mecanização, colheita mecanizada, vamos ver. No estado de São Paulo, a mecanização da colheita de cana-de-açúcar tem sido induzida também pela legislação ambiental, que proíbe a realização de queimadas em áreas próximas aos centros urbanos. Na região de Ribeirão Preto, principal polo sucro-alcooleiro do país, a mecanização da colheita já é realizada em 516 mil dos 1,3 milhão de hectares cultivados com cana-de-açúcar. Beleza? Então aqui a gente tem essa substituição, tem uma parte básica do texto, é a substituição das queimadas, proibição das queimadas e utilização da mecanização no campo, certo? O texto aborda duas questões, uma ambiental e outra socioeconômica, que integram o processo de modernização da produção canavieira. Em torno da associação entre elas, uma mudança decorrente desse processo, ou seja, da mecanização no lugar das queimadas, certo? É o quê? Letra A. Perda de nutrientes do solo devido à utilização constante de máquinas. Errado, né? Seria verdade se fosse em consequência das queimadas, né? A perda de nutrientes por conta das queimadas frequentes. Letra B. Eficiência e racionalidade no plantio com maior produtividade na colheita. Exatamente, a mecanização traz maior produtividade, traz um maior aproveitamento do tempo, uma maior eficiência do tempo e da terra, certo? Opa, já estou riscando aqui a letra B. A letra B está certa, beleza? A letra C, ampliação da oferta de empregos nesse tipo de ambiente produtivo, né? A mecanização do campo não vai trazer mais empregos, beleza? Então, não vai ter necessariamente um aumento da oferta de empregos nesse tipo de ambiente. E letra D, menor compactação do solo pelo uso de maquinário agrícola de grande porte, né? De grande porte. E errado, seria uma maior compactação do solo, né? Um maquinário pesado vai compactar mais o solo, invariavelmente. Letra E, poluição do ar pelo consumo de combustíveis fósseis pelas máquinas. Não. Aqui a gente não vai ter uma mudança, né, em torno, né, uma mudança considerável, porque as queimadas, a gente vai ter uma poluição muito maior do que de um maquinário. Por exemplo, uma máquina queimando combustíveis fósseis, de fato, né, uma máquina a diesel ali, por exemplo, vai poluir, mas não tanto quanto uma queimada, né? Tu vai fazer uma queimada, tu vai poluir muito mais do que uma máquina. Então, aqui a gente não tem esse aumento da poluição do ar, né, nessa substituição. E essa aqui é uma questão, uma alternativa interessante, que induz muita gente a marcar, mas a correta é a letra B. Né? A poluição pelo consumo de combustíveis fósseis pelas máquinas é uma realidade, mas ainda não vai causar uma mudança suficiente aqui, porque as queimadas poluem mais, certo? Então, letra B de bola. Fechou? Questão 39, Enem 2011, uma questão de geografia econômica envolvendo relações entre China e países do continente africano. Vamos ver. Os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimentos nos países africanos. Outro ponto interessante é a venda e compra de grandes somas de áreas, posteriormente cercadas. Por se tratar de países instáveis e com governos ainda não consolidados, teme-se que algumas nações da África tornem-se literalmente protetorados, né? Países subordinados aí à China, a China decidindo sua política externa, etc., interferindo no país de várias as formas, beleza? Isso que o texto quer dizer aqui para nós. E o texto é China e os novos investimentos na África, neocolonialismo ou mudanças na arquitetura global. Então aqui a gente tem essa opinião, essa opinião trazida pelo texto, esse ponto de vista aqui, certo? E aí a pergunta aqui é o seguinte:
A presença econômica da China em vastas áreas do globo é uma realidade do século XXI, certo? A partir do texto, como é possível caracterizar a relação econômica da China com o continente africano? Então aqui, muito importante destacar, a partir do texto, beleza? Então a gente tem que ver algo alinhado com o que o texto traz pra gente, com esse ponto de vista do texto, não é o que se passa na tua cabeça, enfim, é o que tem no texto. E aqui, ponto muito importante, principal, é aqui a indagação do autor do texto. Por se tratar de países instáveis e com governos ainda não consolidados, teme-se que algumas nações da África tornem-se literalmente protetorados, ou seja, a China investe ali e aí, no futuro, né, a China está comandando aquele país ali. Então essa é a opinião do autor aqui do texto, esse é o ponto de vista que ele traz, né, que teme-se que algumas nações, alguns países africanos cedam totalmente à China e percam sua independência, beleza? Então vamos lá. Letra A, pela presença. Então vamos reler a pergunta aqui só para a gente se adequar. A partir do texto, como é possível caracterizar a relação econômica da China com o continente africano? Letra A, pela presença de órgãos econômicos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que restringem os investimentos chineses, uma vez que estes não se preocupam com a preservação do meio ambiente. Nada a ver, beleza? Não há restrição aqui, muito menos por motivos ambientais, beleza? Letra B, pela ação de ONGs, aí está errado, pela ação de ONGs, organizações não governamentais, que limitam os investimentos estatais chineses, uma vez que estes se mostram desinteressados em relação aos problemas sociais africanos. Não, beleza? Os investimentos estão acontecendo, inclusive atualmente, né? A gente não está mais em 2011, na época que foi esse vestibular, mas ainda assim é uma questão que a gente pode dizer que é atual. Letra C, pela aliança com os capitais e investimentos diretos realizados pelos países ocidentais, promovendo o crescimento econômico de algumas regiões desse continente. Não tem essa aliança aqui, beleza? E aí a gente vai ficar com a letra D, presta atenção. Pela presença cada vez maior de investimentos diretos, o que pode representar uma ameaça à soberania dos países africanos ou manipulação das ações destes governos em favor dos grandes projetos. Ou seja, a China impõe dinheiro, coloca ali, e até que representa, essa alternativa representa o mesmo medo aqui, a mesma opinião final do texto. Por se tratar de países instáveis, governos ainda não consolidados, teme-se que algumas nações da África tornem-se literalmente protetorados, percam a sua soberania, certo? E aqui, pela presença cada vez maior de investimentos diretos, o que pode representar uma ameaça à soberania. Então, aqui a gente tem uma conversa entre a alternativa D e o texto, beleza? Então a gente tem um alinhamento muito claro e, como a questão diz a partir do texto, a gente consegue matar essa de forma simplesmente interpretativa, lendo o texto, analisando o texto e lendo cada uma das alternativas, beleza? Essa é uma questão que nem sequer exigiria um conhecimento muito profundo dessas relações, além do que o texto trouxe, porque era uma questão interpretativa, beleza? Então a gente fica com a letra D. A presença cada vez maior desses investimentos pode representar uma ameaça à soberania desse país, que podem acabar cedendo, beleza? Cedendo poderes políticos e econômicos para a China. E a letra E, pela presença de um número cada vez maior de diplomatas, o que pode levar à formação de um mercado comum sino-africano ameaçando os interesses ocidentais. Também não, beleza? Letra D de dado, fechou? Questão 44, Enem 2011. Aqui a gente tem a cadeia agroindustrial integrada ao supermercado, beleza? Indo dos bancos, da produção de insumos, da comercialização de insumos, ao agricultor, intermediário, supermercado até o consumidor final, beleza? Então a gente tem esse organograma aqui, vamos ver o que a questão pede pra gente. O organograma apresenta os diversos atores que integram uma cadeia agroindustrial e a intensa relação entre os setores primário, secundário e terciário. Intensa relação entre os setores, beleza? Nesse sentido, a disposição dos atores na cadeia agroindustrial demonstra o quê? Então vamos lá, começando da letra E. A horizontalidade das relações produtivas, não, a gente pode ver que tem uma escala aqui, tem uma verticalidade, Os bancos investindo aqui, financiando a produção dos insumos, a comercialização dos insumos e a agricultura, A gente tem muitas escalas de dependência aqui
em diversos âmbitos desse organograma, beleza? Então a gente não tem uma horizontalidade plena aqui nas relações produtivas. Letra D, subordinação da indústria à agricultura. Aqui a gente tem uma complementariedade, mas muito mais uma subordinação da agricultura à indústria, né? A agricultura que precisa dos maquinários, precisa dos insumos, precisa das sementes, enfim. Então a letra D está errada também. Letra C, o distanciamento entre o campo e a cidade. Não, a gente tem uma complementariedade, até uma aproximação maior aqui, né, da agricultura até o supermercado, até o consumidor final. Então não mostra esse distanciamento aqui. E sim a letra B, a importância do setor financeiro aqui na cabeça do organograma, financiando a produção de insumos agrícolas, financiando a comercialização desses insumos agrícolas, financiando a agricultura, os agricultores, beleza? Então a gente tem aqui no organograma muito clara a importância do setor financeiro dentro dessa cadeia, beleza? Letra B, de bola. E a letra A, autonomia do setor primário como a agricultura, por exemplo, a gente vê que não há uma autonomia, há uma relação de dependência de diversos lados aqui, dos bancos, da comercialização dos insumos, né, da produção dos insumos, do intermediário até o supermercado e ao consumidor final, beleza? Então a gente não vê autonomia do setor primário, certo? Letra B, de bola, fechou? Questão 45, Enem 2011, uma questão envolvendo migrações. Vamos lá. As migrações transnacionais intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX expressam aspectos particularmente importantes da problemática radical, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias, coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. A era do globalismo. Então aqui a gente tem um texto mais genérico, mais generalista, né, sobre vários motivos e o que as pessoas encontram nas migrações, certo? Então só para dizer que as pessoas migram, basicamente, né, um resumo aqui, a gente não precisa se apegar muito a esse texto. E vamos ver o que a pergunta tem pra gente. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas de uma política migratória atual dos países desenvolvidos são. Então, o que mais nos interessa, a gente tem muita coisa aqui nessa pergunta, que é para encher linguiça, né, como se diz, que é para complementar ela, para tornar mais cansativa, mas o ponto principal está aqui. Ele quer uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas, então uma razão para os movimentos, uma motivação para as pessoas migrarem e uma política migratória atual dos países desenvolvidos. Então, a nossa alternativa vai ter que contemplar, respectivamente, esses dois pontos. Uma razão para as pessoas migrarem e uma política migratória atual estabelecida pelos países desenvolvidos. Então vamos lá. Começando da letra E. A fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais, né, como política migratória dos países desenvolvidos, nada disso. A gente consegue observar, né, atualmente, tudo bem que o Enem é de 2011, mas continua atual e até pior, né, em quesito em vários países europeus, inclusive aumentou a construção de muros, né, aumentou a xenofobia, enfim, o conflito contra imigrantes, o preconceito contra imigrantes, as políticas contra imigrantes aumentaram de 2011, né, na época desse Enem para cá. Então, a gente tem como política, né, não vai ser algo bom, algo que favoreça os imigrantes. Nessa segunda parte da alternativa vai ser algo pior para os imigrantes, certo? Então, letra D, a expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados, né, qualificados. Então, aqui está errado pelos dois motivos. A expulsão dos imigrantes qualificados não é um ponto forte, né, um ponto comum, e a expansão da fronteira agrícola também não tem nada a ver com a migração das pessoas, beleza? Expansão da fronteira agrícola, por exemplo, a gente pode ver aqui no Brasil, como ocorreu no Centro-Oeste, como está ocorrendo no Norte, né? A expansão da fronteira agrícola, expansão da soja, expansão da plantação das áreas de cultivo, beleza? Letra C, o desenvolvimento de projetos de pesquisa, que é um ponto muito específico, beleza? E o acautelamento dos bens dos imigrantes. Aqui também é na alternativa C, traz pontos muito específicos que não condizem com a questão. Ela quer um tom generalista do porquê que as pessoas migram.
Claro, tem uma ou outra pessoa, tem algumas pessoas, estudantes, enfim, que vão para outros países para desenvolver seus projetos de pesquisa, mas isso é uma minoria das migrações, beleza? Letra B, a necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para os imigrantes, né? Esse ponto aqui seria a política migratória atual dos países envolvidos, a abertura da fronteira para os imigrantes. Obviamente é falso, beleza? Como a gente falou, né? Como eu falei no início, a gente tem o aumento de barreiras contra a imigração. Hoje pior do que 2011, certo? Então aqui já tinha, né? Obviamente. Então, esse aumento de barreiras contra a imigração por parte dos países desenvolvidos, como política migratória, e uma motivação aqui, a busca de oportunidades de trabalho. Beleza, uma motivação bem generalista aqui, como pede o texto todo foi bastante generalista, e a política é o aumento das barreiras, né, contrárias à imigração. Então, letra A, de azul, beleza? Era uma questão tranquila, bastava relacionar bem aqui, né? Entender que tinha 2 pontos importantes aqui. A primeira é uma razão para os movimentos migratórios, a segunda uma política atual, certo? E aí dava para matar tranquilamente a questão. Beleza? A letra A de azul.